Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um programa Ops Adventure. Um programa onde a gente, através da nossa escola, procura educar as pessoas para manter uma qualidade de vida, para conseguir ter uma segurança mais eficaz, eficiente, um convívio mais adequado com seus familiares, com os seres humanos e mais ainda com os pets, que hoje estão em alta aí no convívio com a família, né? Onde a gente tem que, infelizmente, educar alguns proprietários para que tenham a educação necessária e transfira isso para os seus filhotes. Então eu estou aqui com a nossa convidada, Luciana Bicineri. Ela é proprietária do Hotel Home. Home Hotel Pet Amigo. Home Hotel Pet Amigo, que eu gostaria de me hospedar lá, mas infelizmente vive sempre lotado, né? Só para porte pequeno. Porte pequeno. E nós estamos também com a nossa veterinária amiga Maria Tereza Vieira, proprietária do Oh My Dog, correto? Correto. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a história de vocês. Vocês trouxeram aqui os seus, né, filhotezinhos que têm uma história, né, por trás disso. Queria que você contasse justamente como que... Essa daqui não quer mais sair do meu colo, acho que vou ter que levar ela para casa. Ah, né? Vou arrumar briga em casa. Imagina. Que você falasse um pouco sobre a história deles, essa experiência pessoal de vocês e aonde que vocês se encontraram nesse panorama aí. Dog. Então, na verdade, na experiência profissional, eu comecei com resgate de animais. Eu amo animais desde sempre. Então, eu amo, é minha grande paixão. Eu comecei resgatando animais. Um belo dia eu fui chamada por um veterinário para ser diretora da parte de marketing do hospital dele. E foi onde eu comecei a trabalhar mais intensamente mesmo. E aí eu conheci a doutora Maria Tereza, que nós trabalhamos juntas, ela na parte clínica e eu como diretora do hospital. E fizemos uma grande amizade. E além da grande competência dela também. Saindo do hospital, eu vi que eu não conseguia trabalhar com outra coisa mais na minha vida que não fosse animais. E nesse meio tempo, eu soube da história da Anne Cristina, que está no seu colo, minha Pretuchinha, e o Alfredo Frederico, que está no colo da Maria Tereza. A história deles chegou para mim por um e-mail, através de uma prima minha, que é voluntária numa ONG, que se chama Quintal de São Francisco, que não é aqui, mas é uma ONG também muito séria. Era um moço desesperado com 3 cachorros não castrados e que precisava doar eles para ontem. E a minha preocupação foi assim, né? Um e-mail rodando com 3 cachorrinhos no Largo da Batata. Esses cachorros, se eles se perdem, caem na mão errada, eles vão ser muito maltratados, param em canil de fundo de quintal. A verdadeira batata quente na mão. Exatamente. Aí eu não sabia o que fazer, liguei para um amigo meu, falei, me ajuda, vamos lá e vamos pegar que eu dou um jeito neles, cuido e depois eu dou. Achei Certo. que eu ia doar. Aí veio a... E você já tinha algum outro dog em casa? Tinha vários. Nessa ocasião que você conheceu, né, esses 2 pets, quantos você já colecionava na sua... Eu digo assim que eu não coleciono, eu tenho só o que eu posso cuidar mesmo, porque existem colecionadoras e aí as colecionadoras elas não tratam bem o animal, né? Nunca pode se colecionar animais. Então assim, eu estava com 4 animais. Então eu sempre tenho aqueles que eu posso manter, Isso que na eu posso sua cuidar. casa mesmo. Exatamente. Certo. E passar um pouquinho a bola para a doutora Maria Tereza. Quando você localiza ou se interessa por um pet de rua, por um cachorro que tenha sido abandonado, quais são os primeiros cuidados que você deve tomar? Como você deve abordar? Você não sabe se ele morde, se não morde, a condição clínica, né? O trato em casa, não, eu quero levar para tratar. Quais são as atitudes que a pessoa deve tomar para fazer isso com segurança? Perfeito, Denise. Eu acho que o mais importante, a partir do momento em que você resgata um animal da rua, primeiramente, a posse responsável, se você ter noção de que a partir do momento que você está adotando aquele animal, a responsabilidade toda é sua, né? Não só dos cuidados diários, dos cuidados de você, de alimentação, de higiene, mas dos cuidados de veterinário, de vacinação, vermifugação, a castração, né? Então, eu acho que o mais importante é isso.
Num primeiro momento, quando você tem contato com um animal de rua e você não sabe da índole desse animal, eu acho que é uma abordagem calma, é uma abordagem lenta, né? E se esse animal for receptivo, pegar ele da rua, né? E um primeiro passo é levar para um veterinário, fazer uma primeira consulta, uma primeira avaliação, que vai ver se esse animal tem alguma doença que a gente possa diagnosticar, se está com algum problema que precisa ser tratado, né? Fazer uma primeira abordagem. Num segundo momento, fazer exatamente o que a Lu fez com os pequenos. Se você já tem um outro animal dentro da sua casa, você deixar ele separado desse animal novo, até porque você não sabe se esse animal está portando alguma doença, né? Então, deixar, que a gente chama de quarentena, deixar esse animal separado, né? E aguardar aí pelo menos uma semana, 10 dias, para saber se ele vai desenvolver algum sintoma, alguma coisa, né? E mediante a não aparecimento de nenhum sintoma, esse animal se alimentando adequadamente, você notando que não há nenhum outro sinal, você procurar novamente o veterinário para você iniciar o processo de vacinação, né? Você vermifugar esse animal, que é extremamente importante, né? A gente hoje não dá muita importância para isso, mas a gente sabe que hoje não existe uma saúde perfeita dos animais se esse animal não é bem vermifugado, né? E vacinar. Foi exatamente o que a Lu fez com os 2 pequenos. Assim que ela resgatou... E uma questão, quando você localiza um animal que você tem interesse ou você quer prestar esse tipo de ajuda, e a pessoa não tem condição, existe alguma iniciativa do poder público, existe alguma indicação pública para que ela possa encaminhar esse animal, ao menos para os primeiros tratos, ainda que ela tenha interesse de permanecer com o cachorro? Olha, Denise, infelizmente não, tá? Se a pessoa ela te retira esse animal da rua, ela se responsabiliza por ele, até o momento em que ela ache um segundo tutor, né? Então, digamos que a pessoa viu, foi atropelado, qualquer coisa do tipo, mas essa pessoa não tem condição financeira de dar continuidade a um tratamento, digamos uma cirurgia. Então, ela pode até procurar uma ONG, mas muito difícil. Normalmente as ONGs são organizações independentes, que não têm vínculo, vez ou outra tem algum vínculo, alguma ajuda do governo, mas são raras, né? Então fica um pouco complicado. Então, se essa pessoa não tem condição, é preferível você procurar um lugar ou procurar uma ONG diretamente e passar as coordenadas desse animal, tudo para fazer aí sim, retirar esse animal da rua. Certo. Na região do ABC, a gente ainda não tem nenhum pronto atendimento gratuito, né? A gente não tem ainda um suporte para os animais que não têm condição, as pessoas que não têm condição, né? Então, vou passar um pouquinho para a Lu, com relação às ONGs, com relação... A iniciativa que você tem é uma coisa particular, né? Você gosta, até um colega meu recentemente encontrou um cachorrinho no meio da avenida, ficou com dó de que ele seria atropelado, que você falou, né? Assumiu a responsabilidade, colocou dentro do carro e levou para o veterinário, deu aquele banho de loja, saiu de lá felizão, pegou, levou para a mãe dele, né? Agora vou deixar ele aqui mesmo, e acaba que você vai pegando amor e não consegue mais doar, né? Ou dar esse animal. Onde que as ONGs entram? Porque, por exemplo, você, na ocasião, já tinham alguns dogs com você, certo? Aí mais 2 se apaixonou, levou. Isso foi se tornando, né, uma família cada vez maior. Mas nem todo mundo tem essa condição. E acaba tendo essa responsabilidade. A partir de agora a responsabilidade é minha. Quando eu retirei esse cachorro da rua, a responsabilidade é minha. Isso, de certa forma, acaba desestimulando muitas vezes uma pessoa a ajudar. Porque eu não posso ter em casa. Aí eu peguei, a responsabilidade é minha. Se eu colocar de volta na rua, quem vê vai entender que eu abandonei o cachorro meu. É um abandono. Você pegou. Exatamente. Pegou, não pode mais abandonar. E ao mesmo tempo não existe do poder público uma iniciativa que permite, né? Então eu queria que você falasse um pouco como funciona a ONG, de que forma que é possível a sociedade civil auxiliar, uma vez que o poder público não gera um amparo dessa natureza. Então, isso tá bem difícil, bem complicado, porque a ONG é uma organização não governamental. Então, ela não recebe subsídio. Raramente ela tem algum repasse. Então, as pessoas, muitas vezes, elas acham um cachorro atropelado, elas ligam na ONG e ficam bravas porque a ONG não foi resgatar. Não tem como a ONG resgatar. Eu conheço presidentes de ONG, eles pagam aluguel da casa, eles pagam água, eles pagam luz. Então, assim, hoje nós temos uma ONG no ABC que faz um trabalho bem bonito, que fica em São Caetano,
que o atendimento é tudo o custo. A ONG SOS Cidadania Animal. Eu não sei ainda, eu pesquiso para um próximo programa se temos mais ONGs como essa para passar o endereço para quem está nos assistindo, num caso de um resgate. Mas para você resgatar o animal, levar lá, receber o atendimento, levar para casa e continuar cuidando. E nós temos muitos veterinários que ajudam, protetores sérios, mas são protetores sérios ou pessoas que ajudam de verdade. Porque senão também fica um pouco complicado. A pessoa pega o próprio cachorro dela e leva lá e fala que resgatou. E não é bem assim. Né? Não pode agir de má fé. O poder público, ele teria como ajudar, sim. Sabe? Como trazer vacina para Santo André. A vacina é muito importante. A vacina, ela incorre diretamente na saúde. Tanto do pet quanto da família. Exatamente. Da família, nem tanto. A vacina, ela incorre mais na família, ela vai incorrer o quê? Porque se o pet ficar doente, isso vai abalar uma família inteira. Uma morte de um pet abala toda a estrutura, principalmente se tiver crianças. E o poder público também poderia trazer, como a Maria Tereza falou, o vermífugo. O vermífugo, sim, a Maria Tereza vai poder explicar melhor. Ele, na hora, ele influi na saúde da família inteira. Esse material tem um custo muito alto, é uma coisa, assim, um absurdo para que o poder público possa abordar esse tipo de auxílio. Existe uma possibilidade de a gente viabilizar isso através de um projeto social, né, fora do poder público, né, porque tem tanta gente aí hoje se mobilizando, eu até vejo que, de fato, a gente pega mais carinho nos nossos pets do que pelas pessoas. Né? Infelizmente é uma realidade. Tem gente que até usa isso como uma oportunidade para se promover. E é uma questão que a gente tem que abordar, porque é uma pasta séria, é um tema que tem que ser abordado com cuidado e com todo o carinho e dedicação que merece, né? Porque de outra forma a gente não consegue fazer nada. Então como a gente conseguiria interagir com a sociedade civil, já que o poder público não dá o auxílio que a gente precisa? Dá para ser feito um trabalho sério, sim, com voluntários que possam estar ajudando em feiras, em mutirões. Existem veterinários dispostos a fazer mutirões de castrações, não só a Maria Tereza, como outros que nós conhecemos. Esses mutirões ajudam bastante. Grandes empresários que possam apoiar com vacinas. Aí é um projeto que eu até tenho esse projeto e tive em mente, só não tive um grande apoio porque não chegou a ser interessante na apresentação dele. É interessante quando você diz, é interessante politicamente? Porque aí que está a coisa. Infelizmente, a gente quer mudar uma série de coisas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Mas a gente só falar que quer mudar acaba não resolvendo. Então, eu fico muito satisfeito quando pessoas como você, pessoas esclarecidas, pessoas que são gestores, administradores, têm uma visão, né, dos problemas, têm realmente uma identidade com aquele tema e se predispõe a pôr a mão na massa, como você fez, quando você pegou, que cuidou, e isso acabou mudando o rumo da sua vida, porque você acabou tendendo a uma outra... Mudou para melhor. Uma outra atividade, né? E colocou seu coração naquilo. E eu acho que para a gente mudar e conseguir melhorar, infelizmente, a gente tem que botar o pé no espaço político. Então, a gente volta daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, vamos falar um pouco mais sobre o pet e a influência deles nas nossas vidas. Fique com a gente. Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui na nossa escola Ops Adventure, mais uma vez falando sobre temas de interesse da família, qualidade de vida, segurança. Nós estamos aqui com a Luciana Bicineri, ela é dona de um hotel para cachorros. Você pode precisar dele porque a gente sabe como é difícil você ter que viajar e deixar o seu pet em um lugar ou não poder levá-lo para certas viagens, e a gente pode indicar uma pessoa que vai tratar dele como se fosse da família. E também vai receber os melhores cuidados com a nossa colega veterinária, que é a Maria Tereza Vieira.
E a gente parou o nosso bate-papo aqui justamente falando sobre o poder público, né? Esse descaso que acaba acontecendo e que hoje a gente está vendo muita gente da sociedade civil se mobilizando, né? E trabalhando muitas vezes mais do que o próprio poder público, né? Muito mais. Então, tinha alguma coisa que você queria estar terminando de passar sobre esse tema? Sim, então, porque o que eu vejo? Eu vejo protetoras que não têm, senhorinhas, que não têm acesso nem a Facebook, por exemplo, que hoje é uma ferramenta que ajuda muito, porque muita gente pede ajuda, então tem acesso a pessoas que fazem depósito em conta, levam ração, doação, senhorinhas que vão nos lugares mais pobres que você não imagina, de Santo André, bem distantes, que elas ficam lá e elas servem arroz com fubá, e elas vão atrás desses cachorros para ajudar mesmo, para poder fazer alguma coisa, tentar salvar, tentar ajudar um pouco. Ou um cachorro é atropelado, como hoje mesmo eu te marquei no Facebook. Sim. E você viu isso, porque eu falei, Denis, olha o que eu te falo. Uma cachorra foi atropelada e a pessoa não tinha como socorrer, ela ligou nos zoonoses pedindo para que eles fossem socorrer a cachorra, e eles falaram que não socorriam um cachorro atropelado. Mas, poxa, como não? Se os zoonoses, por lei, se a gente pegar o estatuto, deveria socorrer o animal, deveria cuidar desse animal e colocar ele apto para voltar para a sociedade, para uma doação. Aí eu pego e paro, mas eu posso também culpar os zoonoses, ou só os zoonoses, ou a gente tem que ver o problema mais acima? Qual a estrutura que está sendo dada para os zoonoses? Quem que tem que realmente cobrar? Quem está aqui no nosso poder responsável pelos animais que tinha que poder cobrar isso? Eu queria aproveitar a nossa veterinária. Explique para o público o que é os zoonoses, qual a responsabilidade deles, no que pode ser usado, quando eles podem ser chamados e os prós e os contras, né? O que fazem de bom e as deficiências que possam ser melhoradas, o que a gente possa cobrar para que torne isso melhor. Perfeito, Denis. A zoonose, na verdade, o termo zoonose são zoo, que é animais, e nose, que é doença que passa para nós, o ser humano, né? Então, zoonoses são doenças que podem ser transmitidas para o homem. Ele foi criado para evitar a disseminação de doenças que podem ser desenvolvidas, né? Transmitidas, desculpa. A princípio, ele fazia o resgate dos animais, que antigamente a gente falava que era a carrocinha, que ia buscar os animais de rua. Quando um cachorro seu sumia, era para você procurar na carrocinha que eles tinham feito, recolhido esse animal e tinha levado para Ou já tinha virado sabão, né? Ou já tinha virado sabão. Essa é a verdade mesmo? Não, de forma alguma. Eu usei muito aquele sabão Febo, né? Ele é escuro. Todo mundo falava. Seria desse espécie. Não, mas não, de forma alguma, né? Eles já tiveram algumas formas de eutanásia, mas nunca dessa forma virando sabonete. Então tá bom. Isso é um mito. Só que assim, com o passar do tempo, esse sistema ele ficou totalmente sobrecarregado. Porque as pessoas, elas acabavam abandonando os animais e aquele sistema ficou muito sobrecarregado. E, em contraposto, em vez de eles estimularem a adoção desses animais, colocarem esses animais aptos a serem inseridos novamente em um novo lar, esses animais ficavam lá muito tempo. E chega uma hora que você tem uma limitação física, você tem uma limitação financeira. E a zoonose acabou fechando as portas para isso. Então, hoje, a zoonose não recebe mais nenhum novo animal. Né? Há exceções de algum que tenha realmente alguma doença zoonótica, que hoje é raiva, leishmaniose, tem algumas doenças, eles acabam recebendo, mas mais Ou seja, eles recebem um animal que tem uma doença, mas, por exemplo, um animal que precisa de uma assistência imediata, foi atropelado, isso eles não atendem. Não atendem. E os animais que estão lá... Mas por estatuto deveriam atender. Por estatuto, sim. Deveriam atender. Mas o poder público não viabiliza esse tipo de atendimento. Não, de forma alguma. Né? A gente vê hoje, né, campanhas de vacinação, a própria campanha de vacinação de raiva. Faz quantos anos que a gente não tem a vacinação do governo? Né? A gente sabe que hoje a raiva está extinta, porém, se a gente não continuar com o controle dela, daqui a pouco a gente vai ter. Né? E puxando um link com o que a Lu falou, e que eu acho que é extremamente importante, eu acho que a gente está pecando em algo que é extremamente importante, que minimizaria muito os nossos problemas, que é a gente colocar nas pessoas a posse responsável.
Então, a partir do momento em que você tem um pet, você é responsável por ele, né? E você tem que entender as responsabilidades É igual casamento, disso. é até morrer. Exatamente, até Isso aí. morrer. Sim. Então, Não você pode vai- enjoar e deixar ali. Não. Ou ir lá no hotel e falar, ó, fica com ele aqui no final de semana que eu já venho e não voltar mais. Exatamente. Ou simplesmente jogar na rua, né? Você tem que entender que você é responsável pelaquela vida. Se a gente não faz essa educação à nossa população, a gente sofre exatamente o que está acontecendo hoje. Porque uma família de baixa renda, ela tem o direito de ter o seu pet. Mas ela tem que ter direito a, se esse animal ficar doente, poder dar um tratamento digno. E é o que a gente não tem hoje, né? E, Lu, já aconteceu de alguém chegar, colocar um dog lá no seu hotel e não voltar mais? Não, Denis, não aconteceu, mesmo porque eu tomo todos os cuidados e assim, graças a Deus eu... Não, eu digo não voltar mais assim, deixar o dog lá e não voltar mais. Ficou para você de presente. Não aconteceu porque Crédito. eu tomo todos os cuidados e graças a Deus eu trabalho com um público que ama animais mesmo. Mas o que eu pego de cachorros abandonados, de resgate, cuido para depois doar, principalmente em épocas como essas, de férias, e ela como veterinária sabe, então assim, é muito alto o número. E é fácil você achar um novo pai, uma nova família para um cachorro abandonado? Não, principalmente se ele está doente, se ele é mais idoso, aí é bem Se bem for mais feio, complicado, né? bem difícil. Então eu sempre digo assim, não adote um pet se você não estiver preparado para estar com ele na velhice, para estar com ele na doença, se você não tiver como cuidar dele, levar no veterinário, fazer o preventivo, porque veterinário tem que ter um preventivo, vacinar anualmente, dar muito amor, liberdade, carinho. Se você precisar viajar e não tiver como deixar ele num hotel, eu prefiro que não adote. Quando eu resgato, eu vou doar, eu faço uma entrevista, eu vou na casa do adotante, eu faço acompanhamento. Eu sou bem rígida mesmo, porque se eu tirei da rua, ele só vai sair da minha mão se for para um lugar melhor. As vacinas, a castração. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre a castração. O porquê é importante, o que isso influencia na característica, né, do pet. Só um geralzinho que depois a gente vai convidar uma outra colega para abordar mais profundamente essa parte. Eu acho que, novamente falando um pouquinho daquilo que a gente estava falando, Denis, eu acho que faz parte da gente ser responsável com esse animal. Existem tantos animais aí na rua precisando de um lar, e a partir do momento em que a gente adota, ou que a gente compra um animal, eu acho que a gente tem que botar um pouquinho a mão na consciência, né? Então, assim, a castração, ela é muito importante para uma infinidade de doenças, né? Para a gente prevenir, para a gente tratar, né? Mas o mais importante é para a gente evitar que esse animal se reproduza e, na maioria das vezes, uma reprodução imprudente, né, que é com, às vezes, outros animais de outras raças, aí ninguém quer, porque é aquele animal que não é característico de raça nenhuma, que é o mais difícil, como a Lu falou, o mais velho ou feinho, como você colocou, né, às vezes com o pelo estranho, e aí é difícil de doar, né, e aí a gente vai colocar mais alguma vida no mundo que vai precisar de uma casa também. E a gente acaba vendo muitas vezes a pessoa ter um pet porque é um status, né, então vai lá e compra aquele... Para mim, todo pet tem a sua graça, né? Porque o retorno que ele tem, a gratidão que ele tem, né? Tanto que diz que o melhor amigo do homem, né? Acho que da mulher também, né? Também, com certeza. Então, de toda forma, assim, o comprar um pet, não desestimulando o comércio, né, dos cachorros de marca, com pedigree, mas se você tem bom coração, adote um pet, né? Porque tem tanto o cachorro aí precisando de um lar, né, e você vai se apaixonar por ele, às vezes até mais, porque eu tenho essa experiência, hoje eu vejo, né, a minha esposa, ela tem uma cadela que ela pegou da rua, né, você conhece a história. Sim, conheço a história. E olha, muito mais cuidadora, muito mais atenta, muito, assim... Ciumenta. E é muito bacana, e a gratidão é a mesma. Esses dois, né, o olhar deles, o eterno. amor deles é incondicional. E assim, só para concluir essa afinidade, a convivência com os cães e dos cães com os outros cães. Como que você faz essa convivência com os cães no seu home pet?
Então, na verdade, a convivência entre os cães, ela depende muito do dono. Às vezes a pessoa Mas tem uma fala fase de assim, adaptação, se tem. ele, né, coloca como que funciona? Eu vou colocando um a um, interagindo eles, porque ali na matilha, eu sou a fêmea alfa, entre aspas. Você que manda. Porque, na verdade... Se bobear, você morde mesmo. Não. Na verdade, eu não sou... eles não estão no meu hotel, eu estou no mundo deles. Então, eu estou lá para participar com eles, eu interajo com eles, eu fico junto. Então, eles se sentem num ambiente seguro, todos em liberdade, sem baia, é só carinho, tudo é adaptado para eles. Então, assim, eles estão no mundo deles. Então, eu vou interagindo um a um, não tem briga, todos são dóceis, acordam e dormem todos juntos comigo, não sai briga nenhuma, se dão super bem. Às vezes a pessoa fala, poxa, imagina que é um custo alto deixar, né, o seu pet num hotel dessa natureza. Você tem como passar um custo? Eu vou viajar no final de semana. Qual é o custo disso? Como que a pessoa pode, né, tá alinhando com você esse tipo de serviço? Então, depende do feriado e também a partir de R$ 55. Porém, nesse valor vão entrar vários requisitos e se macho tem que ser castrado. E aí a castração nós vamos falar sobre o porquê. Certo. E diferença de raças. Tipo, olha, eu vou viajar, quero deixar meus 5 pitbulls aí no seu hotel, tranquilo? Então, lá eu só trabalho com porte pequeno. Você falou logo quando eu me apresentei, você já falou Mas que nada contra pitbull, porque meu eu já porte fiz não cabe, né, no seu hotel. eu já fiz resgates de pitbull, amo. É uma raça super dócil, incrível. Eu não vou no seu pescoço, nada, ficar amigos. Vou para dar um abraço, né? Exatamente. Muito obrigado de estarem com a gente aqui. Mais esse tema informativo. A gente vai retornar na próxima semana falando um pouco mais sobre o mundo pet, a saúde do seu cão, da sua família, a qualidade de vida. E o tema é extenso. Fique com a gente porque bastante coisa que a gente vai falar aqui vai servir para você, vai servir para o seu vizinho. De toda forma, estaremos interagindo no mundo animal.